Olá, me chamo Isabelle, sou do Departamento de Biologia do Campus 5 da UEPB, orientanda do professor Dr. Elker Aleami Oliveira e Camila de Oliveira Melo. E o desenvolvimento desse projeto tem como título o desenvolvimento de sistemas nanotecnológicos para veiculação de candidato a fármaco anti-leishmanicida. A leishmaniose é uma doença parasitária induzida por um protozoário do gênero Leishmania, pertencente à ordem Diptera, que é transmitida pela picada desse flebotomínio infectado, que é conhecido popularmente como mosquito palha. As manifestações da doença são cutâneas, com algumas alterações na pele, e viscerais, que é a forma mais letal da doença. Então, o tratamento atual é baseado em agentes quimioterápicos, os antimoniais pentavalentes, porém eles apresentam um elevado custo, toxicidade alta e um tratamento muito prolongado. Com isso, eles apresentam alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, cardiotoxicidade, pancreatite e nefrotoxicidade. Assim, torna-se necessário novos fármacos para o tratamento da leishmaniose. Então, recentemente, um grupo sintetizou o SB83, e quando comparado ao fármaco de referência, ele apresentou um melhor índice de seletividade, foi cerca de 840 vezes mais benigno para os macrófagos murinos e 14,5 vezes mais benigno para os eritrócitos humanos. Com isso, a nanotecnologia vem sendo amplamente usada nesse aspecto, por conferir uma escala entre 1 e 100 nanômetros, que é menor até mesmo do que a célula humana, por exemplo. Então, ela tem despertado um interesse para o uso clínico contra a leishmaniose, por apresentar uma capacidade de aumentar a permeabilidade celular do fármaco. Ela consegue reduzir a quantidade e a frequência de doses e também aumenta o tempo de meia-vida, aumentando sua eficácia, e também consegue controlar a liberação do ativo nanoencapsulado. Elas também conseguem ser fagocitadas por macrófagos, por possuir células que possuem receptores que internalizam eficientemente essas nanopartículas na faixa de 50 e 500 nanômetros, e isso é utilizado como estratégia para acumular o fármaco em órgãos ricos em macrófagos, como, por exemplo, o baço, a medula óssea e o fígado, E isso vai tornar o tratamento intracelular mais direcionado, diminuindo, portanto, os efeitos colaterais. Assim, esse estudo teve como objetivo geral, de desenvolver um sistema nanoparticulado contendo o derivado SB83, visando o tratamento da leishmaniose. E, além disso, obter as nanopartículas com e sem o fármaco, avaliar sua eficiência de encapsulação e caracterizar esses sistemas quanto aos parâmetros físico-químicos. Então, inicialmente, a gente desenvolveu essas nanopartículas pelo método da nanoprecipitação, que está representado aqui no esquema abaixo, onde baseia-se na preparação de uma fase orgânica, contendo acetonitrila, o PLA, que é o polímetro, e o fármaco, no qual essa solução foi injetada após isso em uma fase aquosa, contendo o tensor ativo, o pluronic F68 e o PVA, em diferentes concentrações, e depois submetida a uma pressão negativa por cerca de 30 minutos a 37 graus Celsius no rota-evaporador, onde foi removido resquícios de solvente orgânico. Segundamente, desenvolvemos essas nanopartículas pelo método da emulsão simples óleo em água, onde também foi preparado uma fase orgânica contendo metanol, acetona, o polímero e o fármaco, onde essa solução foi vertida em uma fase aquosa com um tensor ativo, depois homogeneizada no sonicador e mais uma vez submetida ao rota-evaporador, obtendo a solução final. Depois desenvolvemos as nanocápsulas do PLA com o fármaco, onde na fase aquosa foi mais ou menos realizada uma diluição com pluronic F68, obtendo a solução 1%, e na orgânica realizada uma diluição de PLA. Depois a gente uniu essas três soluções e, por fim, submeteu mais uma vez no rota-evaporador, obtendo a solução final sem resquícios de solvente. Depois, avaliamos a eficiência de encapsulação, onde foi determinada por uma equação pelo método direto, onde essa equação apresenta a concentração do fármaco encapsulado sobre a concentração do SB83 adicionada inicialmente.
Avaliamos o potencial zeta através do zeta size, né? Onde avaliamos a partir da mobilidade eletroforética. Utilizamos um difratômetro de raio-x, onde foi avaliado o estado físico dos componentes isolados após o processo de encapsulação. E validamos o método, né? Para demonstrar que ele realmente é apropriado, segundo a Anvisa e o ICH, onde foi avaliados os parâmetros de exatidão, precisão, linearidade, limites de detecção e quantificação e robustez, que eu já vou apresentar os resultados. Então, inicialmente, nós encontramos uma eficiência de encapsulação de cerca de 62,5%, o que está dentro dos parâmetros aceitáveis, né? O potencial zeta, ele apresentou um valor negativo, né? Esse valor negativo, ele favorece a captação dos macrófagos. Então, a gente conclui que essa eficiência de encapsulação do SB83 nas nanopartículas está dentro dos valores aceitáveis. Então, a gente conclui que o método utilizado ele foi eficiente em associar e encapsular o SB83 na estrutura polimérica. Aqui encontramos os resultados da difração de raio-x, né? Onde nessa análise de difração de raio-x encontramos um padrão cristalino do SB83, né? Onde tem um pico de alta intensidade em 22, 25 e 26, né? E outros dois picos menos intensos em 23 e 24, né? Nas nanopartículas aqui com SB83, ele apresentou picos de 16 e 20. Isso indica o quê? 16 e 20. Isso indica que diminuiu a intensidade da cristalinidade do fármaco. Isso sugere que pode melhorar o perfil de dissolução desse, ou seja, aumenta a biodisponibilidade do fármaco. Na exatidão, o método foi proposto avaliado em 3 níveis de concentração: um baixo, um médio e um mais alto, que foi os resultados estão aqui, de 70%, a taxa de recuperação de desvio padrão relativo de 1%, o médio de 77% e o desvio padrão de 0,5%, e o alto de 77% e o desvio padrão de 2,86%. Então, ele se mostrou exato para as 3 concentrações. Na precisão, foi realizada a leitura da absorvância das soluções do fármaco, nos 3 pontos da curva também, média, baixa e alta. E a gente analisou a repetibilidade, a precisão intermediária, e foi feito por 2 analistas em dias distintos, onde apresentou um desvio padrão menor que 5, onde é reconhecido pelo ICH, né? Na linearidade, a gente consegue observar da concentração baixa de 1 a 12 uma completa linearidade, né? O qual ele apresentou um coeficiente de correlação de 0,99. Então, a gente considera que o critério mínimo aceitável do coeficiente deve ser 0,99. Então, está dentro do parâmetro aceitável. O limite de detecção e quantificação, ele serve para a determinação desses parâmetros. Ele vai garantir a quantificação, né, e determinação do analítico, desde os pontos iniciais da amostragem. Então, encontramos um valor para o limite de detecção de 0,36 e o de quantificação de 1,11 microgramas por ml. E a validação analítica, por fim, a gente observou, né, os testes de robustez. Os testes de robustez, eles indicam os fatores que podem influenciar significativamente a resposta do método estudado, né? Então, esse teste foi realizado através de pequenas alterações nos parâmetros analíticos, né, para as 3 concentrações, baixa, média e alta, em diferentes níveis de pH, né? E com base aqui nos resultados apresentados nessa tabela, o solvente Química Nova, e aqui temos o solvente Merck, né? Com base nesses resultados, o percentual de recuperação do teste, esse solvente de Química Nova, ele foi mais sensível a variações do que o Merck, no qual esse solvente indicou uma pequena alteração nos parâmetros analíticos. Por fim, concluímos esse estudo, né? Conseguimos desenvolver com sucesso as nanopartículas com o SB83, no qual apresentou uma eficiência de encapsulação aceitável pela técnica lá da nanoprecipitação, porém, né, torna-se necessário mais estudo de instabilidade
e in vitro para confirmar os efeitos farmacológicos desse sistema em cepas de leishmania. Aqui foram algumas referências usadas e eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu grupo de laboratório, né? Principalmente ao meu orientador e minha co-orientadora por todo o incentivo, apoio e ajuda. Muito obrigada. Ao PIBIC, CNPq e ao EPB pelo apoio financeiro e me permitir realizar esse projeto, né? Ao CETENE e ao FRN por alguns testes realizados. Então, desde já eu agradeço a todos pelo apoio, incentivo e ensinamento.